Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e bom galera, primeiramente desculpa o atraso, viu? Mas como vocês podem ver, isso se deve ao fato de ser o vídeo mais grande do canal. Hoje será um react do vídeo do Trailers do John, que é como o espetacular Homem-Aranha destruiu Peter Parker. Bom, pra quem me conhece mais a fundo, sabe que eu gosto do Homem-Aranha do Peter Parker. Não só gosto, como ele é meu favorito dos cinemas. Então acho que talvez seja interessante eu dar uns contrapontos aqui pra ele. E quem sabe ele não consiga me convencer de alguma coisa e tal. Tudo bem, estou de peito aberto pra entender a opinião dele. E quem sabe mudar um pouco da minha também. Caso você goste do vídeo, se inscreva no canal e deixa o like. Muito obrigado por tudo, bora lá. Quando se trata de Homem-Aranha, eu li mais ou menos tudo. E eu não quero dizer isso com uma carteirada de por isso a minha opinião vale mais que a sua. Eu quero dizer justamente o contrário. O que eu aprendi lendo tanto gibi é que essa é uma cronologia de mais de 60 anos, escrita e desenhada por dezenas de pessoas diferentes. Então ela frequentemente se contradiz e vai pra caminhos muito loucos, e depois volta atrás e finge que nada aconteceu, e depois volta atrás em voltar atrás e ressuscita toda a maluquice, e por aí vai. O que eu quero dizer é que argumentar com isso é nos quadrinhos assim, ou isso não é nos quadrinhos assados, ou olha pra esse quadro como justificativa, meio que não quer dizer nada. Então, por exemplo, como eu já falei, eu não gosto quanto forçam o Peter extremamente galãzinho desse filme, mas ao mesmo tempo eu sei que ele já foi retratado em diferentes graus de convencionalmente atraente desde o final dos anos 60 até culminar nos anos 80, onde ele passou a ser desenhado basicamente como um brucutu bombado com a cara do Tom Cruise por um bom tempo. Da mesma forma, eu acho toda a subtrama sobre os pais do Peter uma merda, mas eu sei que ela é uma amálgama de diversas ideias sobre eles nos quadrinhos. Dá até pra defender o plano idiota do lagarto de querer transformar todo mundo em lagarto porque foda-se, apontando que isso era uma trama recorrente nas primeiras aparições dele nos anos 60. Basicamente, você pode apontar pra qualquer decisão criativa de qualquer filme do Homem-Aranha e você pode justificar ou refutar apontando pra um quadrinho ou outro. De forma superficial, é claro. O fato é que qualquer adaptação de um personagem com mais de 60 anos de quadrinhos vai selecionar um punhado de elementos da fonte para construir a sua própria lógica interna. Bom, eu entendi o que ele quis dizer e eu concordo em partes. Porque realmente são mais de 60 anos de cronologia, várias coisas que se contradizem e tal. E se for pegar tudo que tem na HQ, ser 100% fiel, pegar tudo, cara, vai ter o Homem-Aranha montado num dinossauro. Vai ter o Homem Roda Gigante. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre os vilões mais bizarros do Homem-Aranha. Caso você não tenha assistido, vai lá. Nem viu essa chegando, né? Mas, continuando. Tem várias coisas que, nas HQs, que são ridículas, são datadas, são da época. Então, tem que fazer de um jeito ali que fique bacana, mas que eu acho que tem coisas que tem que manter, sabe? Por exemplo, a personalidade do personagem, a essência e tal. E em questão de personalidade, infelizmente, teve vários pontos onde o Homem-Aranha do Tobey acabou não entregando totalmente um bom Peter Parker. Ele é uma ótima versão, mas não é, tipo, totalmente o Peter Parker das HQs ali em questão de personalidade, entendeu? Assim, reassistindo aos filmes, como eu posso dizer, a atuação dele, onde ele tá sempre o tempo todo prestes a olhar pra câmera diretamente e começar a morder o lábio de forma safada. Tipo, para de estar em cima de mim, Andrew, você tá ficando mega desconfortável. Que? Você sente que o Andrew tá dando em cima de você? Cara, eu nunca senti isso não. Alguém mais sentiu isso aí? Ele me lembra o Mario Jr., aquele cara que faz TikToks fingindo que é o namorado brega perfeito de quem tá assistindo. Sabe, quando ele começou a ficar famosinho na internet, a primeira coisa que eu pensei é que ele era basicamente a versão menos polida do Peter do Andrew Garfield. Oi, When? né? Primeiro período, história. Bom te ver. Então tá, eu tô meio que atrasado pra aula, então a gente se vê por aí. Ok, isso aqui foi de fato engraçado. Isso não vem só da performance do Andrew. Toda a marcação, todo o figurino tá lá pra reforçar isso. Bom, cara, sobre o figurino, não dá pra dizer que não é fiel, né? Até porque o Peter do Andrew Garfield é majoritariamente inspirado no Peter Ultimate e as roupas dele são basicamente idênticas. Se o Sam Raimi compunha o Peter pra parecer pequeno dentro de um mundo opressivo... Peter? Peter, o que você tá fazendo? Peter, você tá só tendo uma conversa com Harry? Não é hora de posar pro Insta? Cara, isso é mais comum do que você pensa. Inclusive, eu falo isso com
certa propriedade, até porque eu sou o tipo de pessoa que faz bastante isso. Tá conversando com alguém, aí começa a andar de um lado pro outro, começa a fazer esse tipo de coisa. Eu sou o tipo de pessoa que faz bastante isso. Então, não é tão esquisito assim. Quer dizer, é muito esquisito, mas não é irreal, entende? Até símbolos simples, tipo o Peter usar óculos antes de ganhar os poderes, o que obviamente representa fragilidade e esse tipo de intelectualismo desengonçado que é tão oposto à figura super-heróica, o beabá da narrativa de super-heróis. Aqui ele simplesmente usa lente e aí quando entram os óculos na história, são uma mistura da sua obsessão insuportável com seu pai e, claro, moda hipster. Cara, faz sentido ele usar lente, mas se eu fosse escolher, eu também colocaria ele de óculos porque eu gosto, tipo assim, da fidelidade visual. Mas faz total sentido ele usar lente. Eu até entendo que ele não pode literalmente ser o nerdão de colete e óculos imensos que nem os anos 60 e os filmes do Sam Raimi têm o luxo de se aproveitar de uma estética ambiguamente retrô, mas eles têm que ter uma forma mais inteligente de atualizar o personagem, que não seja pegar tudo que eles acham que essa juventude acha legal, ele vai do super-herói cujo lance todo é que parece que ele não consegue ganhar uma e quando ganha ainda sai perdendo pro cara que nasceu pra ganhar. Isso é um foreshadowing pro futuro. Mas a verdade é que embaixo de tanto estilo, tanta sedução, tanto skate e genialidade de garoto prodígio, eu acho esse Peter Parker um puta de um cuzão. Então esses filmes querem que você se apaixone a todo custo por esse Peter Parker grande, gostoso, foda, de modo que eles jogam pra escanteio não só as mazelas cotidianas que são a marca registrada do personagem, mas também a falibilidade comum dele. Ele não é um Peter Parker caracterizado pelos seus erros. Oi? Cara, essa afirmação já não faz sentido nenhum quando você percebe que os dois personagens mais importantes na vida dele morreram por um erro dele, que foi o Tio Ben, que morreu porque ele não quis ajudar o dono da mercearia lá, e a Gwen, que morreu por um erro dele, que ele foi responsável e acabou escolhendo ficar com ela. O Peter e o Tobey cometiam erros o tempo todo, sejam por ingenuidade ou egoísmo. O Tom Holland, por mais que eu não goste da caracterização de adolescente extrovertido que só quer muita aprovação dos outros heróis da MCU, é o mestre em cometer erros juvenis coerentes com seu personagem. O Peter do Aranhaverso, que eu amo, tem uma vida inteira de erros e ainda uma contraparte perfeitinha pra esfregar esses mesmos erros na sua cara. O Peter das primeiras HQs do Steve Ditko começa plenamente um babaca, e por mais que isso suavize ao longo das edições, ele ainda é o ícone definitivo do super-herói falho de bom coração. Ativamente enaltecendo ele por isso com uma aula de passação de pano que a sua mise-en-scène constrói. Muita coisa é só meio que a vibe que o Andrew dá no papel, que faz ele parecer aquele cara que tá sempre a um passo de pegar o violão pra começar a tocar Wonderwall a qualquer momento. Mas aí tem um monte de coisa que ele faz, tipo, logo no começo do filme, ele invade o Oscorp sem nenhum motivo que faça muito sentido. Aí pra entrar ele finge ser um tal de Rodrigo Guevara e rouba o crachá de estagiário dele. E quando o verdadeiro Rodrigo é arrastado pra fora, gritando desesperado que a grande chance de trabalho dele foi pelo ralo, o Peter só fica fazendo uma carinha de safado e o filme quer que a gente pense que essa foi uma cena engraçadona. Cara, primeiro que, sim, isso é uma falha dele, mostra que ele foi egoísta. E segundo que, pô, não força, cara. O Rodrigo Guevara lá não perdeu a oportunidade de emprego dele. Ele provavelmente mostrou, depois provou que era ele mesmo. E pronto, voltou de boa. Quando ele tem a sua briga com o Tio Ben logo antes da sua morte, ao invés de ser porque ele começou a fazer um monte de merda deslumbrado com os novos poderes, foi porque ele tava dando uma de super cientista mirim na Oscorp. Desculpa, Tio Ben, eu estava curando câncer. Cara, ele literalmente tava quase descobrindo ali uma cura para pessoas sem partes do corpo. Aí, pô, você fala que isso não é um bom motivo? Pega, por exemplo, a cena do primeiro filme onde ele vai parar o ladrão de carros. Uma cena que basicamente existe pra super compensar e mostrar quanta piada esse Homem-Aranha faz em relação à outra versão. Muitas dessas falas no papel parecem piadas completamente normais que o Aranha faria em qualquer versão. Mas aí, o jeito que o Andrew Garfield entrega essas falas faz ele parecer tão cuzão, totalmente bully, e aí a cena só continua rolando e ele tá realmente se esforçando pra caralho pra humilhar o máximo possível esse ladrãozinho genérico, e a mise-en-scène só dando a entender que isso faz dele muito foda e muito divertido. O que é especialmente estranho porque é meio que a mesma coisa que ele fez com o Flash na quadra de basquete antes, e o Tio Ben deu esporro nele por isso e ele aparentemente ignorou.
Cara, se tu tá achando o Peter um bully opressor por causa disso, você vai cair pra trás quando você ver esse painel aí. E a outra coisa que não me desce é que o Aranha não deveria continuar brincando quando a situação tá fora de controle e a vida das pessoas começa a ficar em risco. Pelo contrário, é aí que ele deveria começar a fazer de tudo pra racionalizar com o vilão e desescalar a situação. A única coisa que eu consigo pensar é, sabe como nos quadrinhos, o Flash Thompson é o maior fã do Homem-Aranha ao mesmo tempo que ele faz bullying no Peter Parker, e essa é a grande ironia da coisa? Às vezes eu tenho a impressão que esses filmes são tipo a fanfic do Flash, de como ele acha que o Homem-Aranha realmente é. Que por baixo dessa máscara, o Homem-Aranha é tipo o próprio Flash Thompson. Ele é o valentão que faz cuecão em quem é menos poderoso que ele. Cara, eu acho que você só deveria ter colocado um nome aí, sabe? Porque tem um abismo de diferença entre o que o Flash faz, que no caso é bater em pessoas inocentes só, sei lá, por qualquer motivo pra se sentir superior, e o que esse Peter aqui faz, que é bater em bandido, assassino e pronto. Os vilões nesses dois filmes são muito ruins, mas por mim, o Electro é de longe o pior. O visual dele é ridículo, a sua personalidade e motivação são extremamente caricatas, e o pior é que quando você vai olhar, ele só tá no filme pra encher linguiça, enquanto o Harry não vira o Duende, porque na real é em torno dele que a história do filme gira de verdade. Mas ele também é o mais importante pra ilustrar o que tem de errado com esse Homem-Aranha. No geral, mas não? É engraçado que eu tenho bastante certeza que essa versão do Electro se inspirou no segundo episódio do desenho do Espetacular Homem-Aranha. Foi de lá que eles pegaram isso da origem acontecer num acidente de laboratório com enguias ao invés de um monte de cabos elétricos, e de lá que eles pegaram Max, essa figura meio trágica, ao invés de só um bandido maluco. A diferença é que lá o Aranha e seus amigos realmente se importam com ele e tentam ajudar, mas ele vai ficando cada vez mais instável e violento à medida que o episódio segue, então claramente é a versão mais bem escrita. Eu fico pensando também se sequer é justo eu apontar que o Electro é o primeiro personagem principal negro num filme do Homem-Aranha, o que, claro, é um problema muito maior que engloba todos os filmes que vieram antes, incluindo os filmes do Sam Raimi. Assim, eu não quero apelar pra nada tipo o Espetacular Homem-Aranha 2 é ruim porque ele é racista, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que realmente é uma forma meio injusta de eu tentar moralizar o meu argumento. Pô, e ainda bem que você sabe, senão tinha ficado ridículo. É isso que a Sony de 2014 gastou 300 milhões de dólares só em produção para dizer a todos nós que é sobre o que o Homem-Aranha se trata. Que porra é essa? Eu vim parar na Twilight Zone por acaso? Um negócio que não me desce. Sabe aquela cena do primeiro Homem-Aranha, que a cidade vai se unir pra ajudar o Homem-Aranha contra o Duende Verde lá na ponte? Que lá servia como uma grande catarse coletiva pra Nova York pós 11 de setembro? Aquela cena? As tentativas desse filme de tentar reproduzir aquela cena foram bizarras. Tirando quão estranha seja a ideia dos guindastes sincronizados, porque aparentemente todos os operadores de guindaste se conhecem e tem um guincho a cada rua e eles estão todos preparados para exatamente essa situação muito específica, ou o fato que o Aranha não pode salvar uma criança sem ter que votar de forma muito escrota no final do filme, eu até hoje não entendo a lógica dessa cena. Essa não! Eu levei um tiro na perna e por isso não posso atirar a teia direito! Eu preciso da equipe de guindaste sincronizada, ou então, onde é que eu vou me balançar pra chegar no Oscorp? Nos prédios, filho da puta! Que nem você sempre faz! Eu concordo que a do primeiro filme foi muito forçada, não teve todo aquele peso que tinha nos filmes do Sam Raimi e tal. Eu concordo que a do primeiro foi forçada, mas a do segundo é top, é da hora. Um dos grandes problemas desse filme é que eles não sabem qual é a história que eles estão contando aqui. O que eles têm são um monte de notas do estúdio e do Avi Arad, e eles precisam fazer um malabarismo muito louco pra tentar fazer alguma coisa coerente sair daí. São todos os problemas que Homem-Aranha 3 teve elevado à 10ª. I had a professor once who liked to tell his students that there were only 10 different plots in all of fiction. Well, I'm here to tell you he was wrong. There is only one. Who am I? Well, that's just lazy writing. Por exemplo, tipicamente na origem do Homem-Aranha, qual é o grande ponto de virada dramática? A morte do Tio Ben, certo? Pois bem, aqui a morte do Tio Ben é um negócio
totalmente aleatório que vai e vem justamente porque eles não estão contando a mesma história. Ela não segue o Peter como um garoto comum que ganha poderes por um acaso do destino, abusa deles e faz um monte de merdas irresponsáveis porque isso faz ele pensar que ele é o cara. Ela segue o Peter investigando uma grande conspiração de experimentos genéticos relacionado ao desaparecimento misterioso dos seus pais, cuja resposta final é que ele de fato é o cara. Ou seja, aqui o tio Ben em si é totalmente supérfluo à história. Originalmente nessa história, o moleque sofre as consequências das merdas que ele faz e é forçado a repensar as suas responsabilidades. Ali, a morte do tio Ben é um ponto crucial. Mas agora a história que ele está contando aqui é sobre um moleque especial herdado por sua linhagem que está destinado a se tornar um grande super-herói. E a sua jornada é toda sobre descobrir que ele não é normal e é destinado a grandes coisas. E aí você tem jogadaça a morte dessa figura paterna intermediária, que é esse tio Ben, que lança ele numa busca de vingança que morre por si só e não leva a nada. Como no filme do Sam Raimi, o Peter deixa o bandido que vai matar o tio fugir em um momento de mesquinharia depois que um cara é babaca com ele. Aí o velho morre e o Peter decide ir atrás do assassino, começa a bater em um monte de bandido cabeludo que parece com suspeito. Aí ele começa a achar isso divertido, vai criando todas as coisas de Homem-Aranha, e nessa brincadeira toda ele nunca de fato encontra o assassino. Ou seja, ele nunca tem aquela catarse de meu Deus, isso é tudo minha culpa, eu preciso assumir responsabilidade pelos meus poderes. Ele simplesmente esquece completamente de procurar o bandido e efetivamente se torna Homem-Aranha por puro déficit de atenção. Na verdade não, porque diferente do Peter das HQs e do Tobey, esse Peter aqui viu o tio Ben morrer praticamente. Tipo, os dois estavam na mesma rua. E o Peter sabia dentro dele ali que era que o assassino dele era o cara que ele deixou escapar provavelmente. O roteiro meio que tenta dar uma corrigida nisso com a cena do garotinho na ponte, tentando servir de um momento de realização heróica pra ele, mas isso ainda não resolve esse grande ponto sem nó que é a morte do tio Ben, e de qualquer forma eles escolheram tudo levando pra cena dos guindastes sincronizados, porque esse monte de notas do estúdio disfarçado de roteiro não sabe a hora de parar. É especialmente triste quando eu lembro que essa trama toda do bandido que matou o tio Ben só foi ser resolvida no videogame fuleiro do espetacular Homem-Aranha 2, onde os desenvolvedores tiveram que olhar e falar: caramba, né? Os times esqueceram bonito de resolver essa treta. E o melhor é que de alguma forma essa história toda termina no Carnificina. Eu não tô zoando, é maravilhoso. Enfim, meu ponto é que o tio Ben só tá morrendo aí porque essa é uma coisa consagrada dos quadrinhos, mas em nenhum momento o filme parece realmente entender por que o tio Ben morre. É importante notar que essas são questões que eu tô levantando a respeito da coerência narrativa do filme, e não simplesmente do ponto de vista de mega fã do Homem-Aranha que não aceita a descanonização do tio Ben como o santo padroeiro do nerd fracassado de Forest Hills. Meu ponto é só que esses filmes têm uma competência fenomenal ao tentar desenvolver os seus temas. Até Homem-Aranha 3, um filme infame por ser entupido de personagens e tramas, consegue amarrar todos eles tematicamente nessa narrativa central sobre vingança e perdão. No espetacular Homem-Aranha 1, a cruz do seu desenvolvimento jaz no fato que o Peter tem umas 25 figuras paternas diferentes e todas elas morrem ou viram lagartos gigantes. Então, o Capitão Stacy morre fazendo Peter prometer que ele vai se afastar da Gwen. Fica todo esse climão entre ele e ela, mó bad, e aí eles lembram que o tio Ben existe e colocam o Peter pra ouvir a mensagem de voz que ele deixou na secretária eletrônica do Peter logo antes dele morrer. Aí já começa que a mensagem é meio estranha, porque ela não é exatamente com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ela tá mais pra: poxa, Peter, uma pena que a sua vida é um grande novelão de conspirações e espionagem científica e você nunca entende o que tá acontecendo, mas essas coisas são o que fazem de você o cara muito foda que você é. Então, manda ver, campeão, você é um grande herói. E essa mensagem deixa o Peter tão felizão e tão motivado que ele imediatamente decide falar: pau no cu da promessa que eu fiz pro pai moribundo da Gwen com um ótimo motivo, eu vou voltar com ela agora. Don't make promises you can't keep, Mr. Parker. Yeah, but those are the best kind. Bom, eu não aprendi nada. O que não faz nenhum sentido? Não deveria ser o contrário? Tipo, ouvir a mensagem não deveria dar forças pra ele aceitar que ele fez a coisa certa, por mais que ele gostaria de ficar com ela? É por isso que eu acho tão engraçada essa fala da professora que eles escreveram pra tentar sintetizar o filme e fazer ele parecer que ele não é sobre nada. Parece que o filme tinha que entregar uma redação na escola, analisando os temas principais de um livro que ele não leu, então de última hora ele só escreve: esse livro é sobre uma história, e essa história
É sobre um personagem. E esse personagem, ele quer saber quem ele realmente é. Porque, afinal, identidade, se descobrir. E, afinal, é sobre isso que todas as histórias são, professora. É isso. Filme, você podia só ter jogado isso no gerador de Lero Lero, que seria menos vergonhoso? E o pior é que isso até tem um fundo de razão. Histórias são sobre revelar quem é o personagem. Não é por isso que o outro filme do Homem-Aranha literalmente começa perguntando quem sou eu? E termina com ele respondendo eu sou o Homem-Aranha. O que isso significa? O filme também começa com ele falando que ele daria qualquer coisa pra ficar com a garota que ele ama e termina com ele finalmente conseguindo o que ele queria, mas decidindo abrir mão pelo bem dela. Olha só como o herói cresceu ao longo da narrativa. É quase como se as coisas que aconteceram tivessem consequências. Viu? Não é tão difícil. Então, quem é você, Peter Parker, do espetacular Homem-Aranha? Aparentemente um cara que quebra promessas super importantes de forma totalmente leviana? Oba? And even if we fail, what better way is there to live? Ok, com todo respeito, mas foda-se essa merda! Você não pode usar a gravação irônica do ente querido morto pra apaziguar a própria rubris na forma de uma catarse hollywoodiana tradicional toda vez, caralho! É a segunda vez que você usa esse macete pra fechar as coisas e ia ser muito mais ofensiva. A Gwen não morreu porque, uma grande fatalidade da vida, nunca saberemos como é o amanhã, não perca as esperanças. O caralho! Ela morreu porque o Peter quebrou a promessa dele, sendo sonso, aí eles passaram um filme e meio contando exatamente essa história pra agora na reta final tentar basicamente dar um gaslight no espectador pra fingir que essa merda é um final feliz, pra mandar todo mundo pra fora do cinema felizinho e não ter que fingir que esse Peter Parker é qualquer coisa que não o ser humano mais absolutamente perfeito que já existiu. Dava na mesma se substituir esse epílogo todo por um narrador que só aparece falando e então Peter ficou muito, muito triste. E aí ele superou, fim. Primeiro que o Peter não supera assim logo de cara. Se eu não me engano, no filme mesmo diz que ele ficou 6 meses sem atuar como Homem-Aranha. Ou seja, foi muita coisa. E segundo, cara, é apenas uma mensagem esperançosa, sabe? Não é pra ser tipo, nossa, a culpa não foi do Peter e tal. Tipo, todo mundo sabe que a culpa foi do Peter e da Gwen. Mas isso aí é uma mensagem esperançosa. Coisa do tipo. Não é pra ser... Não é pra apaziguar, deixar ele menos trágico e tal. É trágico de qualquer forma. Uma menina jovem quebrou a coluna na frente do namorado. E a culpa foi do namorado, e ele se culpa por isso. Uma das primeiras cenas do filme mostra o Peter indo resgatar um colega que tá sofrendo bullying nas mãos do Flash Thompson. Tipicamente, eu imaginaria que o Peter seria o próprio colega que tá lá sendo pendurado de ponta cabeça, mas as coisas acontecem dessa forma porque esse é um macete de roteiro clássico que ficou especialmente marcado no livro Save the Cat, do Blake Snyder. Como o título indica, ele é icônico por essa passagem onde o autor afirma que, para fazer com que o público simpatize com o protagonista de um filme, no começo você coloca uma cena onde ele salva um gato ou algum ato altruísta do tipo. A questão principal a respeito do Peter Parker antes de receber seus poderes não é se ele é fundamentalmente uma boa ou má pessoa, mas sim que ele é uma pessoa absolutamente comum. Mas nesse filme, mais do que um clichêzão batido, essa cena serve o segundo propósito de caracterizar o Peter como alguém que nasceu para ser um herói. Isso porque esse é o seu destino, é o seu legado, literalmente está no seu sangue. E eu acho que tá na hora da gente falar sobre os pais do Peter Parker. Hora da palestrinha sobre quadrinhos. Olha que doido, nos quadrinhos, Richard e Mary Parker, os pais do Peter, eram agentes secretos. Meio fora de nexo pro moleque aleatório do Queens, né? Mas isso até que fazia mais sentido quando isso é primeiro revelado em uma história lá nos anos 60, já que era o meio da Guerra Fria, com toda a paranoia de espiões e tudo mais. Basicamente, na HQ, o Peter descobre que talvez seus pais tenham sido traidores que trabalhavam pro Caveira Vermelha e morreram em desgraça, e aí ele vai lá investigar e no final da aventura ele descobre que na verdade eles eram agentes secretos que estavam apenas trabalhando lá infiltrados e agora ele pode finalmente limpar o nome deles. Fim. Certas leituras acreditam que a história tem a ver com uma externalização das ansiedades do Stan Lee com o caso do casal Rosenberg, que menos de uma década antes tinha sido executado pelo governo americano como espiões da União Soviética. Como um filho de imigrantes judeus igual aos Rosenbergs, essa história seria uma catarse narrativa onde ele se lavaria das suspeitas antissemitas, anti-imigrantes que o caso teria suscitado no inconsciente americano, se afirmando como um cidadão estadunidense leal. É uma anedota interessante sobre como a
identidade de vários dos criadores de quadrinhos, enquanto os judeus e filhos de imigrantes afetavam as suas histórias, mesmo em uma época onde falar explicitamente sobre etnia e religião era considerado inconcebível nos quadrinhos, mas, enfim. Os pais de Peter Parker só voltariam a ser relevantes nos anos 90 e... bem... eram os anos 90. Eles supostamente reaparecem vivos depois de terem passado décadas presos num gulag, ficam um tempinho como coadjuvante da HQ, e aí depois revela que na verdade eles eram tipo uns androides criados pelo Camaleão pra fuder com o psicológico do Peter, e aí ele fica: não, estou traumatizado! E ele se torna insuportável por várias edições, e é exatamente nesse estado de espírito que ele entra diretamente na saga do clone. Tem um motivo que essa é uma das fases mais infames da história do personagem, né? E aí vem a versão Ultimate. Nela, os pais têm uma presença mais palpável já na origem do Aranha, mas de uma forma bem sutil e inteligente. Ao longo de todo esse primeiro arco, Peter sente um grande vazio com a falta dessas figuras paterna e materna, ao ponto que ele sutilmente vai desvalorizando os próprios tios, culminando na cena onde ele explode com o tio Ben a respeito disso. Depois que ele esfria a cabeça, ele chega à conclusão que ele tem que parar de buscar esse espectro dos pais biológicos e valorizar os ótimos pais que ele de fato tem. A ironia sendo, é claro, que quando ele chega em casa já é tarde demais e o tio Ben já foi morto. Eu acho muito bem escrito e muito bem caracterizado. Aí o legado do pai dele de fato estaria depois diretamente relacionado à criação do Venom Ultimate, bem mais pra frente, o que já é todo um outro rolê. Pessoalmente, eu acho que esses episódios de pouca expressividade em quase 60 anos de quadrinhos só serve pra provar que no grande esquema das coisas, os pais do Peter Parker não importam, mas poderia funcionar com alguém que descenda dele. No caso, o único que poderia ter poderes é o próprio Peter. Bom, galera, sobre isso tudo aqui eu concordo com o John, sobre o pai do Peter. Eu discordo que o Peter não liga pros tios dele. Eu acho que, na verdade, ele liga sim, mas, tipo, é aquilo, pra ele é uma dor muito grande, né? Tipo, imagina você não conhecer seu pai nem sua mãe, coisa do tipo. Eu nem consigo imaginar o quão forte é essa dor. E bom, galera, esse vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, por favor, e compartilha, porque esse vídeo deu um trabalhão. E vai lá no vídeo do John também, deixa um like lá. Por favor, não sejam desrespeitosos com ele, seja aqui nos comentários do meu canal ou no dele também. E é isso. Falou, com Deus, tchau.